Eu vou compreender a questão de segurança. Por quê? Qual é o objetivo? Se eu vou atender alguém, eu preciso trazer segurança para ela? Sim, mas só que eu primeiro tenho que ter segurança. Lembra? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu não posso dar aquilo que eu não tenho, se eu não tenho o mínimo de condição para atender, eu vou complicar a situação da pessoa. Eu vou agravar aquele paciente. Então, eu não vou estar fazendo aquilo que é para me fazer. Então, se eu não sei qual é a melhor parte que eu tenho que fazer, é ver quem sabe mais do que eu. Ah, isso quer dizer que o outro é melhor? Não. Nós estamos aqui tratando de vidas, tá? E lembra dos objetivos? Primeiro, eu preciso preservar a vida. Não se trata de melhor ou pior. Se trata daquele que sabe estar sabendo um pouquinho mais no momento para ajudar aquela pessoa ou aquelas pessoas de maneira melhor. Então, o que você precisa entender de biossegurança? A biossegurança é algo que quer dizer vida, segurança da vida. Eu preciso trazer segurança à vida, não só a minha, não só daquelas pessoas, mas de todos os indivíduos daquela situação. Tá? Entendendo isso, eu preciso minimizar a ocorrência de novos acidentes. Como é que eu vou fazer isso? Imagina que você chegou em uma cena, você estava lá no acampamento e agora Jack Bruno ele escorregou e machucou. Quando Jack Bruno machucou, agora ele está lá caído, num local bem liso. Primeira coisa que você tem que fazer é minimizar que ocorram novos acidentes. Ou seja, você tem que sinalizar que aquele local está liso. Ou seja, se alguém vier e começar a vir correndo, você já tem que, de alguma maneira, sem somente palavras, você tem que mostrar para aquela pessoa que ali é um lugar perigoso. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que cumprir regras. Que regras? Eu tenho que demarcar o local. Se tiver muitas pessoas, toda vez que tem um segurança, o que acontece? Enche de curiosos. E eles ajudam? Na maioria das vezes, não. Um fala, eu acho que tem que fazer isso. O outro fala, eu acho que tem que fazer aquilo. Um terceiro fala, não, tem que ser dessa forma. Não, tem que manter regras. E quais são as regras? O local tem que ser demarcado. As pessoas têm que se afastar. Para quê? Para que se tenha o mínimo de espaço possível para trabalhar com segurança, para dar espaço para aquela pessoa, para ter ventilação, para ela se sentir segura, porque muitas vezes a pessoa ela vai estar acordada, ela vai saber que aconteceu alguma coisa, outras vezes não, mas ainda assim você tem que cumprir regras. Vamos lá, a segunda coisa que você precisa entender, você tem que ter alguns equipamentos de proteção individual e proteção coletiva, tá? Mas aí você fala para mim, mas doutor, o que eu vou fazer se no meu carro eu não guardo luva de procedimento? Sabe aquelas luvas que você vê no hospital? O que eu vou fazer se eu preciso fazer uma reanimação e eu não tenho uma máscara para colocar e proteger o contato entre mucosa? O que eu faço? Ninguém está dizendo que você deve andar preparado. É lógico que seria bom todos andarmos preparados, porque nós não sabemos quando pode acontecer um acidente, quando nós vamos presenciar ou então estar no local e quando poderemos ser útil. Não sabemos disso. Mas eu preciso, se eu não tenho, eu preciso improvisar. A pessoa está lá sangrando. Eu conheço a pessoa? Não. Eu sei a origem dela? Não sei. Então, eu preciso me prevenir. Lembra? Eu preciso me prevenir para evitar contágios de doenças. Eu preciso me prevenir para eu não ter uma frustração futura. Tá bom? Porque se isso acontece, ao invés de eu ter uma satisfação de ter ajudado alguém, no futuro eu vou ter uma frustração por eu não ter me prevenido, mesmo eu talvez salvando a vida de alguém. Tá? E quanto aos equipamentos de proteção coletiva, eles, na maioria das vezes, eles se resumem a eu manter essas pessoas seguras. De que forma? Sinalizar o local, imagina um aglomerado de pessoas, foram sinalizadas e agora na estrada vem outro carro e acomete mais pessoas.
Seria complicado, né? Então, isso é importante nós fazermos, tá bom? E por último, eu quero que você entenda um pouquinho sobre higiene e postura. Isso é importante? Primeiro, não dá para ser um padioleiro socorrista se eu não levar as coisas a sérias, porque nós estamos numa situação que é algo sério. É mais ou menos assim, imagina você ou no hospital, eu sou médico, que nem eu te falei, imagina no hospital chegando e a pessoa necessitando do meu auxílio e eu começando a brincar com a pessoa. Lembra, tudo tem o seu tempo e o seu momento. Então eu preciso ter postura, tá? Mesmo eu não sendo um profissional certificado, mas eu sou alguém que conheço o que eu estou fazendo, eu tenho entendimento daquilo que vai acontecer. Então tenha postura, porque você tendo postura, você passa segurança para a pessoa que vai ser atendida por você, tá? E além disso, eu tenho que ter higiene. Não adianta eu chegar para atender alguém, nossa, a mão está toda suja de chocolate, ou então tomou sorvete, está todo sujo. Não, higiene, o mínimo é recomendado. É por isso que depois de alguns anos, antes as pessoas elas não usavam luva de procedimento. E hoje é algo obrigatório. Então isso é importante você saber, tá bom? Importante para que você traga segurança ao indivíduo, se proteja e minimize a ocorrência de novos acidentes. Já que você quer cuidar de um acidentado, tratar uma emergência e preservar a vida, não coloque a sua vida em risco, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma continuidade. Para você entender um pouquinho mais, as lesões mais frequentes quando ocorre qualquer tipo de acidente, ela vai desde uma lesão imediata, de uma tetraparesia, quando a pessoa ela não consegue mais mexer ou da cintura para baixo ou do pescoço para baixo, e também desde uma simples luxação, que nós vamos ver em uma futura aula, uma contusão, uma escoriação, apenas um ferimento, tudo isso eu posso auxiliar. Mas para eu auxiliar, eu preciso o quê? Entender o mínimo. Ninguém está pedindo aqui para você ser especialista, porque a tua função é o quê? Fazer o primeiro atendimento, preservar a vida daquela pessoa, deixar ela de maneira estável para enviar para o serviço especializado. Por isso você é muito importante, porque nós vamos ver no futuro que o tempo, nesse caso, faz muita diferença. E agora imagina você sendo o primeiro a chegar e fazendo as coisas certas, como Deus vai te usar, como você vai ficar feliz por ter sido uma bênção para aquela pessoa, para aquelas pessoas, e como você vai ficar satisfeito porque você fez a sua parte como cidadão do céu e cidadão dessa terra, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, eu quero que você entenda um pouquinho sobre o plano de ação. Tudo que você vai fazer, você precisa planejar. Ah, mas você pergunta assim para mim, mas você falou que eu tenho que ser rápido. Sim, ninguém está falando, vamos sentar, vamos colocar no papel. Não, é tudo rápido, tudo de maneira executada de maneira bem rápida. Então, todo atendimento inicial, ele precisa ser rápido, organizado e eficiente. Ah, mas quem é que vai tomar a frente? Sempre aquele que entende mais do assunto, tá? Imagina, eu tenho uma pessoa, ele é mais velho do que eu, então é ele. Não, se você sabe, não é algo que eu vou ser o super-herói. Não, ninguém está questionando isso. Nós estamos tratando de salvar vidas. Quando é algo que trata a vida em questão, a vida que está em jogo, eu preciso ser rápido, eu preciso ser organizado e eu preciso ser eficiente. Por quê? Eu preciso levar em consideração algumas etapas. E quais são essas etapas? Primeiro, eu preciso controlar a cena. Como assim controlar a cena? Sempre, que nem eu te falei, sempre em qualquer situação existem pessoas curiosas e talvez você seja uma dessas pessoas curiosas, hein? Então, essas pessoas curiosas, elas começam a se acumular, elas começam a ficar perto daquela pessoa, elas querem ver o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, se as pessoas estão bem, estão mal. Não estou dizendo aqui que as pessoas elas estão com má intenção. Não, talvez elas estão com as melhores da intenção e elas até querem ajudar. Mas, se eu não sei o que fazer, eu vou
atrapalhar. Então, por isso eu tenho que controlar a cena. Como é a cena? Falar, pedir para as pessoas se afastarem, colocar coisas para sinalizar que algo está acontecendo. Eu preciso também fazer uma abordagem. O que é abordagem? Eu preciso verificar como é que a pessoa está. Eu preciso ver quantas pessoas foram afetadas, quem dos que foram afetados, quem tem que ser atendido primeiro, se só tem eu, quem tem que ser atendido depois, tá? Eu preciso entender que além de eu ver a parte primária, que nós vamos ver o que é, nós então vamos ter também a parte secundária, ou seja, é ordem. Eu vou ter que ver como é que estão os sinais vitais, que é isso. Eu vou ter que ver como é que está a oxigenação, se o pulso está batendo direitinho nos locais que nós vamos explicar para vocês. Vamos ver se ele está consciente, se ele não está consciente, se ele está entendendo, mesmo consciente, ele está entendendo o que está acontecendo, ele consegue localizar dor, ele consegue responder verbalmente, ou então mexer os olhos. Será que ele está conseguindo fazer isso? Tá? Então, isso é importante você entender por quê? Porque essas coisas vão fazer a diferença. Essas coisas vão determinar entre a vida e a morte. E aí, tem uma coisa que é muito importante. Às vezes nós questionamos assim, mas eu salvei. Ótimo. Mas o que você tem que também levar em consideração da vida? Eu salvei? Parabéns, hein? Você fez um ótimo papel como cidadão do céu e cidadão aqui desta terra. Mas por que você tem que se preparar? Porque é importante. Porque às vezes nós permitimos e fazemos as coisas para que a vida continue, mas nós precisamos pensar na qualidade da vida daquele indivíduo. Por isso que rapidez é importante, organização é importante e eficiência, que é saber o que eu faço, é importante. Tá? Então, o ATLS, que é uma sigla em inglês que determina os primeiros atendimentos no politraumatizado, que é aquela pessoa que sofreu algum trauma, até 2018 ele era o ABCDE, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui para você, aqui, eu acho que dá. Ele era o ABCDE. A partir de 2018 foi feita uma nova nomenclatura, vendo as partes em que era mais importante e foi acrescentado o X. E teve uma outra diferença. Antigamente, eu tinha que fazer o ABCD, tá? O A era o primeiro. Hoje, a primeira coisa que eu tenho que ver é o X, conforme você está vendo aqui, ó. O X é importante, mas agora o primeiro, depois do X, é a circulação, tá? Então, vamos lembrar. O que é o X? No X eu tenho que ver se tem alguma hemorragia. O que é hemorragia? Nós vamos ver isso, mas eu já vou te dar um spoiler. Hemorragia é aquele sangue que vai sair, ele pode sair da artéria, pode sair da veia, pode sair dos capilares, ele vai estar saindo. O sangue é para ficar no corpo. Então, ele está saindo para o meio externo de alguma forma. Como é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que ver se esse indivíduo está sangrando. E ele pode sangrar tanto para fora, hemorragia externa, quanto para dentro, hemorragia interna, em algum dos sistemas. Lembra de fisiologia? Então, preciso ver isso. E depois eu preciso ver o quê? Automaticamente que eu vi o X, eu vou ver a circulação, que é o C, tá? Aí depois eu vou ver o A, vias aéreas, eu vou ver se a pessoa está respirando. Às vezes ela machucou, ela caiu no chão e sem querer entrou uma pedrinha, ou então um bebezinho colocou um feijão, alguma coisa pode estar obstruindo. Como é que eu vou saber? Lembra? Sinais vitais, eu vou colocar minha mão, ver se está respirando, vou colocar meu ouvido para escutar o som da respiração, tá? Então eu preciso entender isso. O B, eu preciso o quê? Ver, às vezes aquela pessoa ela está com uma roupa muito apertada, às vezes aquela pessoa ela está de maneira não tão confortável. E isso aqui que eu vou falar agora é algo que é muito da experiência do profissional, tá? Mas é sempre indicado que na hora de você
abordar a pessoa, eu acho que existem casos e casos, mas, por exemplo, se você vai abordar uma pessoa do sexo oposto ao seu, se tiver alguém do mesmo sexo que ela, você fala assim, olha, tem como você afrouxar a roupa dessa pessoa, tá? Tem como você desabotoar um pouquinho para ela ficar melhor, para eu fazer as manobras melhores, tá bom? Sempre se você tiver como, né? Existem casos que está só você, então vai ser você. Mas se tiver uma pessoa do mesmo sexo, nesse caso aí do B, pede para a pessoa te auxiliar para afrouxar a roupa, para desabotoar uma coisa que está um pouquinho mais complicando na hora das manobras, tá? Outra coisa que é importante também é o D. O que é o D? O D é a parte neurológica. É na parte neurológica que você vai ver aquilo, se está consciente ou não. Como é que eu sei se está consciente? Chama a pessoa. Oi, tudo bem? Se apresenta. Às vezes ela acorda meio tonta, você pergunta, que dia é hoje? O que está acontecendo? Coisas do cotidiano, tá? Essa parte é também importante. E o E é a exposição, tá? O que é importante? É nessa exposição que eu vou ver se tem algum machucado, se feriu, se tem alguma fratura, se tem algum roxo lá, que é um edema, um eritema, tá bom? Então, nós precisamos ver isso, tá? Então, para eu entender isso dessa abordagem primária, eu preciso entender que a minha função é muito importante, porque eu sou um padioleiro socorrista. Então, tempo, nesse caso, faz toda a diferença. Então, aqui diz assim, ó, que você tem a hora de ouro, que é essa hora de ouro são os 10 minutos que vão fazer a diferença no indivíduo. Esses 10 minutos são tão importantes que eles vão fazer a diferença se vai ter sequela ou não, se vai viver ou não, tá? Isso é muito importante. Então, por isso você tem que a teoria tem que estar aqui, ó. E lembra do cronograma, lembra que eu preciso ser eficiente, eu preciso ser rápido, preciso ser organizado. Essa organização ela tem que ser, ó, rápido, tá? Não dá para eu sentar, não dá para eu dividir a função, não, ó, tenho 2, ó, eu faço isso, você faz isso, eu tenho 3, ó, você faz isso, isso e isso, tá? Então aprenda a ser rápido, tá bom? Porque, olha, lembra lá do A, B, C, D, E e do X? Olha o X aqui, ó, hemorragia. O A, lembra vias aéreas, o B, ventilação e respiração, né? O C, circulação, o D, parte neurológica e o E, exposição. Essa exposição é importante porque você vai ter uma aula, às vezes a pessoa está em um local frio, opa, a temperatura está baixando muito, ou às vezes está muito calor, isso aí interfere muito na minha e na tua atitude, tá? E por fim, nós precisamos aprender a avaliar o pulso, que é um dos sinais vitais muito importantes. Por quê? É através desse sinal vital, dessa pulsação, que eu vou também saber quando eu preciso fazer a RCP, que vai ser uma aula muito importante para você. Tá? Ou seja, eu coloquei aqui para exemplificar alguns locais em que existe pulso. O que é pulso? Nós temos uma bomba no peito chamada coração. O coração, imagina você como se fosse uma bola dividida em 4 partes, tá? 2 partes em cima, 2 partes embaixo, em que ela recebe sangue e manda sangue. E lembra, o sangue é um dos principais componentes do nosso corpo, porque ele leva oxigênio, um dos principais íons, né? Uma das principais coisas que é necessário para a nossa sobrevivência, é oxigênio. Então, toda vez que o sangue passa, o sangue vai pulsar. Ele vai, como se fosse o coração, a mesma coisa que você escuta, ele vai pulsar para você sentir. Então, isso você precisa saber se está pulsando ou não. Então, vamos lá. Onde é que eu posso ver que tem pulso? Primeiro é na artéria temporal, ó. Aqui é o osso temporal e nessa região aqui tem essa artéria ela pulsa, tá? Tem um endométrio da artéria, ela pulsa. Olha aqui, ó. E o endomísio. Olha só, eu seguro, comprimo, soltei um pouquinho, eu vou sentir bater na minha mão aqui, ó, o pulsar da artéria, tá? Lembrando que todas as vezes o que pulsa é somente a artéria, tá bom? Veia, pequenos vasos, não pulsa, somente artéria. Segundo, ó, artéria carotídea, aqui, ó, a região aqui, ó, próximo lá dos meninos da garganta e das meninas também, ó,
Mesma coisa, apertou um pouquinho e solta de maneira devagar, sem tirar a mão, e você vai sentir pulsar, tá? Aí tem na artéria femoral, artéria poplite aqui atrás do joelho, tá? Artéria facial, artéria braquial, tá? Artéria radial e ulnar, essa aqui é aquela simples, tá? Que você vê. E tem a artéria tibial, que você pode ver tanto anterior quanto posterior, tá bom? Então, queridos, a nossa aula hoje, eu vou te fazer um resumo para você entender. Foi sobre abordagem, mas para nós fazermos uma boa abordagem, nós precisamos entender um pouquinho de anatomia e fisiologia, tá? Lembra? Anatomia é o estudo das partes do corpo. Eu preciso saber o que é cada parte, o que é cabeça, o que é pescoço, o que é direito, o que é esquerdo, o que é em cima, o que é embaixo, o que é dentro, o que é fora, tá? Eu preciso saber que essa anatomia sem nada não funciona, ela precisa de uma fisiologia, que são sistemas. Lembra do carro? De nada adianta se não tiver um motor. E tudo isso precisa estar em equilíbrio, que é a homeostasia. Para isso eu vou ter que fazer uma boa abordagem, que é o quê? Ela precisa ser rápida, ela precisa ser organizada e ela precisa ser eficiente. Uma vez que eu entendi isso, eu vou conseguir controlar a cena, eu vou conseguir determinar quem vai fazer qual coisa, tá? E eu vou conseguir dar prioridade nos 10 minutos, que são os 10 minutos de ouro, que lembra? É o XABCDE. Eu preciso saber da circulação, preciso saber da hemorragia, preciso saber da ventilação, da respiração, né? Preciso saber do neurológico e de todas as áreas que foram afetadas com escoriação, ferimento ou qualquer outra coisa. Tá bom, meu querido? Então, deixa eu voltar aqui com você. Eu quero que você entenda, tá? Vamos lá, deixa eu voltar. Para nós encerrarmos essa aula, eu quero que você entenda que é importante você estar preparado para o atendimento. O conceito é importante? Sim, teoria é importante? Demais, mas é na prática que você vai aprender. Mas para a prática ficar ótima, a teoria é fundamental. Tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, nós vamos fazer um questionário futuramente para você colocar isso na tua mente, e nós vamos também para a nossa parte prática, que vai ser a nossa aula prática, que vai ser muito legal e você não pode perder, tá bom? Forte abraço. Se cuida. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre choque térmico. Eu acabei de falar um pouquinho para vocês sobre alguns tipos de choque, mas esses tipos de choque são condições do corpo de defesa em casos de situações exageradas. Esse tipo de choque que não se enquadra naqueles tipos de choque. O choque térmico, ele é quando tem uma variação muito brusca de temperatura. Então eu tô num lugar muito frio e saio para um lugar muito quente. Por exemplo, o ar-condicionado tá ligado aqui e lá fora tá fazendo 40 graus. Eu vou mudar de um lugar muito frio para muito quente, ou do muito quente eu vou para um muito frio, por exemplo. Quando sai do chuveiro, por exemplo, e tá muito frio do lado de fora. Então, acontece porque o corpo precisa se adaptar muito rápido a uma temperatura muito diferente e pode causar ou uma pressão muito alta ou uma pressão muito baixa, e uma consequência também que pode ter dessa mudança brusca de temperatura é o AVC, que a gente chama de acidente vascular cerebral. Quem de vocês já ouviu falar assim: menino, não sai no frio depois que toma banho quente porque a boca entorta? Mas por que a boca entorta? A boca torta, que assim fica caidinha de lado, é um dos sintomas do AVC. Então não é que a boca entorta, é que a pessoa pode ter um AVC, entendeu? Então, nesse caso, a gente tem que tomar cuidado, porque é perigoso, dependendo de como acontece esse AVC e de que parte do cérebro acontece esse AVC, entendeu? Porque ele pode ser irreversível. Em alguns casos, o AVC é reversível, e na maioria dos casos, o AVC é irreversível. Então, a pessoa vai ficar lá, tipo, pode ficar com metade do corpo paralisado, pode ficar com a boca caída, pode ter problema de visão, tem uma série de consequências aí do AVC.
Os sintomas do choque térmico. Então o rosto vai ficar muito gelado, mas ao mesmo tempo ele vai ficar bem vermelhinho. Então às vezes você vê assim, principalmente no frio, né? As pessoas com as bochechas bem rosadinhas, mas tá com a pele gelada. Por que que isso acontece? Vai estar assim com as mãos, os pés, o rosto gelado, mas o tronco vai estar quentinho. Como eu disse na parte do choque, o corpo é uma coisa fantástica, ele é muito inteligente. Deus criou o corpo perfeito. Então assim, ele vai tentar proteger os órgãos vitais. O calor vai ser muito maior na parte do tórax, onde tem os órgãos vitais, porque o corpo quer proteger os órgãos vitais. E menor nas extremidades, porque é muito mais importante um coração, um pulmão, um rim, do que os dedos. Importante é o corpo inteiro, mas na parte de vida, no caso, a gente precisa dos órgãos vitais para manter a vida, órgãos vitais, do que, por exemplo, um dedo, que, por exemplo, a pessoa amputa um dedo, perde um dedo e não morre, entendeu? Que mais? A pele, os pelos ficam arrepiados. Por quê? Não é só porque tá frio os pelos ficam arrepiados, não. Os pelos funcionam como uma espécie de isolante térmico, é uma das defesas do corpo. Esse é um dos sintomas também de choque térmico. Que mais? A pele fica suada, mesmo gelada, fica aquele famoso suando frio, sabe? Que mais? Problemas na bexiga. No frio, a pessoa faz muito xixi, no calor faz pouco xixi. Isso é normal. Vocês podem perceber que no frio vocês fazem muito mais xixi do que no calor. Por quê? No calor a gente perde mais líquido pela pele e o corpo fica mais concentrado. A gente fala que fica mais inchado o corpo. No frio fica mais acumulado de líquidos. E no frio não. O corpo libera mais água, então você vai fazer mais xixi. E como que a gente evita o choque térmico? Depois de tomar banho quente e tal, tenta se trocar dentro do banheiro, espera aquele calorão, aquele vapor que fica todo embaçado, assim, o banheiro dá uma passada para você poder sair. Quando, por exemplo, você tá num acampamento, a gente fala que a barraca vira um forno, vira uma sauna, tenta não ficar muito tempo lá, tenta deixar as coisas mais perto da porta, pra você não ficar numa temperatura muito alta por muito tempo. Então são alguns cuidados que a gente precisa ter para não se expor a temperaturas extremas. Se você tá num ambiente muito frio, tenta se abrigar mais, ficar mais protegido, com roupas adequadas, ou ficar em algum ambiente que não tenha o vento ou que não esteja tão frio, para você também não correr o risco de ter um choque térmico. Então, espero ter ajudado vocês sobre o choque térmico, como que a gente prevenir esse choque térmico, e você tá mais consciente na hora de ficar muito tempo na barraca quente ou de ficar andando aí no frio depois de tomar banho quente, porque a gente acha, não vai dar nada, ou vai dar só uma gripe, mas às vezes não, às vezes pode dar uma coisa muito mais séria e a gente não sabe. Mas agora que vocês já sabem, vocês podem aí tomar os cuidados devidos. A próxima aula é sobre estados de choque. O que é estado de choque? Não é choque de tomada, tá? A gente tem 5 tipos de choque. Choque neurogênico, choque cardiogênico, choque séptico, choque hipovolêmico e choque anafilático. Vou estar explicando um pouquinho de cada um deles para vocês. O choque neurogênico é a dilatação dos vasos sanguíneos, normalmente por trauma. Aonde vai ser essa lesão? Na coluna. Normalmente o trauma vai ser na coluna cervical, que vai cortar o fluxo da medula para o resto do corpo. Então, a coluna cervical, para quem não sabe, é aqui no pescoço. Então, lembra, o colar cervical, quando tem um tipo de acidente, principalmente automobilístico ou de queda, a gente coloca aquele colar cervical no pescoço, vem o socorro, coloca, para justamente proteger a medula, porque às vezes você pode ter fraturado uma vértebra, mas não ter rompido a medula. Então, nesse caso, quando rompe a medula e tem essa dilatação dos vasos sanguíneos por trauma, é conhecido como choque séptico.
O choque cardiogênico é quando, por algum motivo, o coração para de bombear sangue para o resto do corpo. Então, isso normalmente acontece por arritmia ou em caso de infarto. Então, você pode estar tendo um choque cardiogênico. O choque séptico. O choque séptico acontece quando, por alguma infecção, seja ela por vírus ou bactéria, essa infecção, ela invade os vasos sanguíneos e ela se espalha por todo o corpo. Então, quando a gente ouve assim, choque séptico, ela é mais comum, conhecida como infecção generalizada. Aí alguns de vocês vão lembrar. E ela pode acontecer por um simples corte, por exemplo, na mão, que você não cuidou, não tratou. Isso vai evoluir para uma infecção mais grave e pode passar para a corrente sanguínea, causando choque séptico. Então, se eu tenho algum tipo de acidente, que eu me corto ou me perfuro e eu não trato essa infecção de forma correta, eu não procuro um médico, eu não tomo antibiótico se precisar, eu posso estar fazendo esse tipo de infecção. O choque séptico, ele é uma das infecções mais letais que tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente aí, machadinha, a gente tá mexendo lá, vai lá, se corta, canivete, então a gente tem que tomar muito cuidado nesses casos. Então, machucou, vai lá, lava com muita água e sabão, se tem hemorragia, contém hemorragia, e vamos cuidar, vamos procurar ajuda médica para saber os cuidados que a gente tem que ter aí. O choque hipovolêmico é um choque que acontece quando há grande perda de volume de sangue. Então vamos lá, o amiguinho não tomou cuidado, foi lá, meteu o facão na sua perna. Beleza, cortou uma artéria, vai espirrar muito sangue. O que a gente tem que fazer? Conter a causa da hemorragia, para não levar a um choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico pode ser pela perda de sangue, pode ser pela perda de eletrólitos, que é no caso quando a pessoa tem muito vômito e diarreia, aí a pessoa começa a perder eletrólitos, além de água no organismo, então vai levando a uma desidratação severa. E pode ser pela perda de plasma, que acontece no caso das queimaduras. Sim, queimaduras também levam choque hipovolêmico. Porque, não sei se vocês já se queimaram e viu que mina, assim, uma aguinha de onde fica o lugar queimado, no caso das queimaduras mais graves. Isso faz a perda de plasma, que é um dos principais componentes do sangue. Então, o que a gente faz para conter o choque hipovolêmico? A gente tem que parar a causa do choque. Então, no caso de uma hemorragia, a gente vai conter a hemorragia, vai fazer pressão no local, evitar ao máximo o uso de torniquete, porque ele é contraindicado, feito da maneira incorreta, porque a pessoa pode perder um membro aí. Então, fazer só em últimos casos, levar a pessoa com urgência ao serviço médico para conter a causa aí desse tipo de hemorragia. E a gente tem o choque anafilático. O choque anafilático é quando a pessoa tem uma hiperreação alérgica a alguma coisa. Então, por exemplo, eu sou alérgica a picadas de insetos. Aí eu tô num acampamento e de repente eu passo em algum lugar que tem uma colmeia de abelhas e eu sou picada por uma ou mais, normalmente por várias abelhas. Então, eu vou ter uma hiperreação alérgica que pode causar edema de glote, que a gente chama, que quando aquele negócio que a garganta começa a fechar, a pessoa não consegue respirar, começa a ficar toda inchada, vermelha. Então, esse é um sinal muito importante aí do choque anafilático. Então, deve procurar um serviço de saúde mais próximo, porque ele tem que ser contornado de forma medicamentosa. Então tem que ir lá tomar um corticoidezinho na veia, além do antialérgico, para poder reverter esse quadro, porque a pessoa pode morrer por asfixia, porque a garganta começa a fechar, a pessoa vai ficar sem respirar. E quais são os sintomas de todos esses tipos de choque que eu tô falando? Porque cada um vai ter sintomas um pouco diferentes, mas vão ser quase que
os mesmos entre si. Pouca coisa vai diferenciar os sintomas de um choque para o outro. Então, vai ter a pele fria, úmida, vai ter transpiração abundante, então a pessoa vai começar a suar, vai ficar toda molhada, vai ficar pálida, calafrio vai ter, pode apresentar náusea, vômito, a respiração muito rápida e curtinha, fica, sabe, tentando respirar e parece que o ar não vem, a pressão cai. E o pulso, quando a gente pega assim pra sentir, né? Porque a gente sente aqui no pulso, que tem vários lugares que a gente pode sentir o pulso. Que a artéria que fica assim, batendo, é isso que a gente sente, a artéria pulsando. Ele vai ficar mais rápido e vai ficar mais difícil de sentir. Então, esses são os sintomas. E o que a gente faz no caso de qualquer um desses tipos de choque? A gente tem que primeiro conter a causa do choque, né? Então, por exemplo, no caso do choque anafilático, a gente vai tirar a pessoa do local onde está causando essa hiperreação. No choque hipovolêmico, a gente tem que ver o que está causando vômitos ou diarreia nessa pessoa. No choque séptico, o que está causando essa infecção? No choque cardiogênico, tá tendo um infarto? Tá tendo arritmia? O que tá acontecendo? Então, a gente vai ver a causa e tentar parar essa causa. Se a gente não for possível parar essa causa, porque tem coisas que são apenas a nível médico, hospitalar, a gente vai procurar o serviço de saúde mais próximo, tomando todas as precauções possíveis, né? Por exemplo, no caso do choque neurogênico, que é a lesão da medula, a gente não vai enfiar a pessoa dentro do carro e vai levar. A gente vai lá, vai estabilizar a coluna, vai levar a pessoa da melhor forma possível. Então, a gente, em todos eles, tem que procurar um serviço de saúde, porque todos os tipos de choque são potencialmente letais. Choque é, assim, o último do último estágio que, se não cuidar, a pessoa vai morrer. Então, tem que tomar muito cuidado no caso de choque. A pressão também da pessoa cai quando tá em algum tipo de choque. Então, ela começa a ficar desfalecida, fica mole, a pressão vai lá embaixo. E o pulso, como eu falei, fica fininho e rápido. Então, é isso, gente. Tomar os cuidados com os tipos de choque, procurar ajuda médica. É muito importante também, nesses casos de choque, a pessoa começa a ficar gelada, perder calor. Porque o calor vai se concentrar no tronco, que é da cintura até aqui, assim, mais ou menos a linha do peito, ficam os órgãos vitais. Então, fica coração, pulmão, rim, fígado, etc. Então, o sangue vai se concentrar nesse lugar para manter os órgãos vitais. Você vai perceber que a pessoa vai começar a ficar gelada porque o corpo é uma defesa do corpo para tentar salvar os órgãos vitais por mais tempo até que seja feito algo quando o corpo não consegue fazer isso, tá bom? Espero que vocês fiquem bem atentos e saibam diferenciar aí os tipos de choque. Nós vamos falar agora sobre queimaduras. Você já se queimou alguma vez? Você já viu alguém que tenha se queimado? Eu já me queimei, quando eu era bem mais jovem. Tudo por causa de uma mandioca frita. Você gosta de mandioca? Eu peguei aquela mandioca cozida e eu queria comer aquela mandioca bem torradinha assim. Coloquei no óleo quente. Eu não sei o que eu fiz, que eu acabei queimando uma mão e no meu desespero queimei a segunda mão. Como se não bastasse uma vez, eu queimei as duas mãos. Foi muito dolorido, muito difícil. Eu vou colocar aqui o compartilhamento de tela para que nós possamos falar um pouquinho mais sobre queimaduras. Tem que voltar aqui uns slides. Isso. Então, aqui nosso tema, né, sobre queimaduras. Nós precisamos saber o que são queimaduras. Queimadura são lesões na pele provocadas por diversos agentes. Tem uma outra definição aqui. Acidente provocado por agentes químicos, físicos ou por eletricidade, lesando a pele em extensão e profundidade. Então, é uma lesão causada na pele, que pode ter, os fatores podem ser vários, né? Os agentes causadores. Nós vamos ver aqui alguns. No caso do fogo, propriamente dito,
um líquido superaquecido, como a água ou o óleo quente, um contato com um objeto superaquecido, pode ser uma panela quente, um forno, pode ser também um ferro de passar roupa, e substâncias inflamáveis, como o álcool, né? Nós devemos aqui nessa época de pandemia tomar cuidado com o álcool gel, porque ele é inflamável. Substâncias ácidas ou alcalis, no caso de soda cáustica ou outros produtos que causam aí, que podem entrar em combustão, né, e causar o fogo e provocar as queimaduras. Contato com a corrente elétrica e materiais radioativos e raios ultravioletas, no caso do sol, né, do sol quente. Existem vários tipos de queimaduras. As queimaduras, elas são classificadas quanto à sua profundidade. Podem ser de primeiro, segundo ou terceiro grau. Então, no caso, a queimadura de primeiro grau, ela é superficial na primeira camada da pele. A queimadura de segundo grau, ela já atinge a segunda camada da pele, que nós vamos ver sobre isso daqui a pouco, e causam bolhas. E as queimaduras de terceiro grau, em toda a sua espessura, ela provoca aí queimaduras bem profundas. Aqui tem um exemplo, 1, 2 e 3, onde nós vemos na figura 1, o exemplo de uma queimadura de primeiro grau, onde ficou vermelho a pele, mas não causou bolhas. No segundo exemplo, nós já vemos aqui a bolha, né? Existe uma razão para essa água se acumular aqui, né? Que nós vamos ver daqui a pouco. E terceiro exemplo, uma queimadura aqui de terceiro grau, onde já aparecem umas manchinhas brancas, né? Que significa que já atingiu uma camada mais profunda aí da pele. Como nós podemos entender essas três camadas da pele, né? Então, as profundidades do primeiro grau, queimadura de primeiro grau, envolve somente a epiderme, caracterizada por dor e presença de vermelhidão. Nessa figura, nós vemos aqui que a camada superficial da pele é chamada de epiderme. Queimaduras de segundo grau envolve a epiderme e derme, caracterizadas por bolhas, inchaço e dor, que é uma camada mais profunda aqui, a segunda camada da pele, que é chamada de derme. E as queimaduras de terceiro grau envolvem todas as camadas da pele, tecido subcutâneo e músculos e ossos, caracterizada por pele ressecada, esbranquiçada ou carbonizada. E elas costumam ser indolores, porque parte ali do tecido ele foi também prejudicado. Então, nós estamos vendo aqui na figura a terceira camada da pele, a camada mais profunda, que atinge então pele, músculos e ossos. Como avaliar essa gravidade da queimadura? Nós precisamos verificar qual a extensão dessa área que foi queimada, qual o tamanho dessa queimadura, né? A profundidade da lesão, se é primeiro, segundo ou terceiro grau. Então, primeira coisa, quando aconteceu uma queimadura, verificar a extensão dessa queimadura, o tamanho da queimadura, verificar se a queimadura é de primeiro, segundo ou terceiro grau, de acordo com as características que nós falamos. Terceiro, o agente causador dessa queimadura. Nós falamos aqui sobre alguns agentes. E a localização da queimadura, onde se localiza? Na perna, no braço, na barriga, nas costas? E se for uma criança, a idade da criança também é importante. Existe um outro tipo de queimadura, que nós falamos aqui, comentamos, que é pelos raios, né, ultravioletas, a queimadura de sol. O que fazer, então, quando ficou por muito tempo exposto ao sol? No caso do acampamento ou atividades fora, né, da sede do clube, nós estamos aí expostos ao sol. Por isso que é importante, quando sair sempre com boné e tomar os devidos cuidados para não causar esse tipo de queimadura. O que nós podemos fazer? Colocar compressas frias no local para poder dar uma bloqueada na ação da queimadura. Hidratar bem a pele com creme hidratante, um creme que acalme a pele naquele momento. E beber muito líquido, evitar continuar exposição, né? Evitar a exposição ao sol ou ficar exposto ao sol. Nunca estourar bolhas, se caso causar bolhas. Não puxar a pele ressecada, porque pode provocar um outro ferimento. Ir ao médico se for necessário.
O que nós não devemos fazer em caso de queimaduras? Primeiro, nada de colocar qualquer tipo de produtos que não são recomendados, como pasta de dente, manteiga, borra de café, gelo, óleo, clara de ovo, pomada. Tem pessoas que falam, coloca borra de café que sara. Olha, coloca ali uma pasta de dente que alivia. Não alivia, pode prejudicar ainda mais a queimadura. Nós devemos tomar os devidos cuidados para poder ajudar a pessoa da forma correta e não provocar maior dor. O que fazer então? Primeiro, vamos avaliar aquele lugar em que aconteceu o acidente, né? Verificar a segurança. Se for no caso de uma cozinha, tira a pessoa de perto, né, do fogão, onde ela esteja, ou de perto do fogo, e coloca a pessoa num lugar mais seguro. Afastar a vítima da fonte da queimadura. Queimou a mão no forno ou no ferro de passar roupa, numa panela quente, tira isso, coloca em outro lugar para que essa pessoa possa ficar em segurança. Interromper a queimadura de que forma? Se for um fogo mesmo, um incêndio, seria abafar então com um cobertor para que esse fogo cesse, né? Acaba o oxigênio e acaba o fogo também. Ou resfriar esse local onde causou a queimadura com água corrente por alguns minutos e cobrir a queimadura com um pano úmido. Depois, chamar o bombeiro, né? Ou seja, chamar alguém que possa socorrer da forma adequada. Então, vamos verificar aqui, ó. O que nós devemos fazer mesmo? Primeiro, cobrir a queimadura com um pano úmido, limpo, né? Depois de ter resfriado essa queimadura com água. Nunca furar as bolhas, porque elas servem para proteger a queimadura, o local. Não retirar as roupas grudadas ou fragmentos de objetos ou graxas e lesões. Nunca tente tirar. Se queimou com plástico, ficou grudado, nunca tente puxar, porque vai prejudicar ainda mais aquele local. Não usar pomada sem ordem médica, nem tocar as lesões com as mãos. Procurar um socorro médico assim que possível e, se houver sangramento, fazer então um curativo e com um pano ali bem limpo, né, proteger aquele local. O padioleiro, ele deve sempre estar ali com o seu kit primeiros socorros. Aonde ele for, nas atividades do clube, ele tem que estar com o kit primeiros socorros. Ali dentro deve ter os produtos, que ele deve saber para que serve, como usar esses produtos. E aqui tem uma revisão, então. Resfriar o local da queimadura com água fria, cobrir essa queimadura ali com uma gaze, um paninho limpo, né, bem protegido, e úmido também, porque vai ajudar a aliviar essa dor até que ele seja, então, atendido da forma correta. E saber de cor, então, um número aí de emergência, né, e procurar ajuda. Dentro do clube, dentro da sede do clube, ou em algum local de acampamento, é chamar, então, fez ali os primeiros socorros, ajuda a pessoa no que for possível e chama logo, então, o conselheiro, chama o coordenador da sua classe ou chama a pessoa responsável, então, pela saúde no clube, né, o enfermeiro, o médico responsável, para que ele possa fazer os atendimentos, dar o encaminhamento dessa pessoa, dessa vítima, da forma correta. E nisso, o padioleiro já cumpre a sua missão, tá bom? Verificar, então, a pessoa que se machucou, como ela se machucou, o agente causador da queimadura, o tamanho da queimadura, colocar, então, em água corrente, cobrir com uma gaze limpa, buscar ajuda. Basicamente, é isso que o padioleiro precisa fazer, agir dessa maneira, em caso de uma queimadura. Tá bom? Era só isso, então, por hoje.